Samuca Bandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí na 15ª parte da nossa caminhada dentro da Idade Moderna. Que coisa linda, hein? A gente tá aí, ó, mudando do mundo medieval para o mundo moderno. Eita, Vandinho, que mudança demorada, hein? Pois é assim mesmo, né, meu amigo? Não morra, minha filha. Bora lá, então. O que a gente está fazendo? A análise das grandes navegações. Claro, distinguem-se das pequenas navegações, ali no Mediterrâneo, no quintal de casa. E agora é aquelas bitelas mesmo, né? Pegando o Oceano Atlântico, desbravando, enfrentando as crendices. É isso aí. Que bom que há uma associação por trás disso, senão esse projeto não tinha saído do papel, não. Tem o rei organizando, a burguesia financiando, o clero justificando, dando força e abençoando, e vamos que vamos, né? A gente já está nesse processo aí há algum tempo, a gente já entendeu por que Portugal saiu na frente. Olha, sabe o que a gente vai olhar aqui agora? Um pouquinho do perfil dos dois campeões ali, né? Portugal e Espanha. Os países ibéricos eram os grandes senhores daquele momento. Claro, Portugal saiu na frente, mas depois foi alcançado pela Espanha a ponto de se tornarem altamente rivais. Então vamos analisar. As navegações portuguesas, o que é importante a gente considerar? Vai acompanhando pela lousa digital interativa de LED, hein? Ó, o que é importante considerar? Havia um mega tabu. Lá no poema de Fernando Pessoa, fala-se num tal Cabo do Borrador, o bojador, aí, se você puder ler, né? O Cabo do Borrador, o Cabo do Bojador, era um grande tabu. Era uma região ali no mar, rodeada por recifes pontiagudos, onde o mar batia forte e ninguém via perspectiva. Por isso era chamado também de o Cabo do Medo. Todo mundo achava que aquilo ali, sabe, maldição dos deuses, ninguém consegue atravessar. Isso ali está bem no norte da África, lá ali na região, faz paralela ali com o deserto do Saara. Eis que os portugueses vencem o Cabo do Borrador. Vandim, uma pergunta, isso é depois de ter conquistado Ceuta? Isso. A conquista de Ceuta foi o marco inicial, 1415. Olha que eles demoraram mais de 15 anos para conseguir vencer o tabu do Cabo do Borrador. Tá vendo ali? Olha lá. Só em 1433, distanciando-se da costa africana, o que era uma loucura para a época, um navegador distanciou-se com um barco menor e tal, e depois encontrou lá na frente e falou: achei o jeito de passar. Daí para frente, meu amigo, os portugueses então fizeram o périplo africano. O que é isso mesmo? Contornar a costa da África até descobrir uma passagem que levasse os portugueses às Índias. Lembrando que Índia não era aí o país, a Índia. Não, era um nome genérico pelo qual se tratava genericamente o Oriente, que era um polo de atração por aquilo que tinha de exotismo, de especiarias, temperos, tapetes e etc e tal. Bom, os portugueses precisavam encontrar uma passagem lá embaixo, na África, porque eles não tinham outra alternativa. Lembra que os turcos haviam tomado Constantinopla, estavam cobrando pedágio dos europeus. Lembre que Gênova e Veneza, duas cidades italianas fortíssimas, dominavam o comércio no Mediterrâneo. Então os portugueses disseram, cara, para a gente prosperar no comércio, lembra? Revolução de Avis, uma monarquia centralizada, governava Portugal e tinha muito interesse no comércio. Mas eles viam que era preciso encontrar uma rota alternativa. Que rota foi essa? O périplo africano. Maravilha? E aí, ó, demoraram 80 anos para chegar lá embaixo e conseguir passar. Enquanto isso, foram estabelecendo fortificações ou feitorias na costa africana. No início, sem desejo de fixar povoamento. Depois,
vão começar a explorar também. Mas estabelecendo essas feitorias, o tempo foi se passando, 80 anos depois conseguiram chegar lá embaixo na África. Aí vem o problema, Bartolomeu Dias chega e diz, não dá para passar, ali é um cabo com tempestades, na linguagem marítima, tempestade é o mesmo que tormenta. Ali é um cabo das tormentas, tempestades dia e noite, ninguém passa. Foi preciso chamar um outro navegador, Vasco da Gama, que conseguiu fazer a passagem e rebatizou o lugar como Cabo da Boa Esperança. Assim os portugueses chegaram às Índias, no porto de Calicut, e com aquela primeira viagem lucraram 6.000%. E aí? E os espanhóis, Vandim? Repare bem, os portugueses começaram a navegar, conquista de Ceuta, 1414. Espanha, meu amigo, ainda estava lutando contra os mouros, os árabes de pele morena. Ainda não tinham tomado Granada. Então, ó, Portugal conseguiu fazer todo o périplo africano, chegou lá embaixo em 1488 e a Espanha ainda não tinha se consolidado como Estado Nacional. Tá vendo? A Espanha só consegue lançar-se às grandes navegações 100 anos depois dos portugueses. Só depois da tomada de Granada é que a Espanha tem condições de ter estabilidade com o casamento de Fernando e Isabel, os reis católicos. Eles vão lá, conseguem botar ordem no reino e aí sim, eles em 1492 conseguem partir para o abraço. Curiosamente, não vai ser um espanhol a chefiar a missão espanhola. Vai ser um navegador italiano, genovês, Cristóvão Colombo. Ele com muito custo consegue a permissão para com 3 naus, Santa Maria, Pinta e Ninha, navegar rumo a oeste, baseando-se na crença de que a Terra era redonda e que, portanto, se você fosse em direção a oeste, você daria a volta no globo e chegaria ao Oriente. Teimoso, ao chegar ao Oriente, achou que estava mesmo chegando às Índias. Não. Ele havia descoberto um novo continente, mas recusava-se a acreditar nisso. Tanto é que os primeiros habitantes que viu na praia batizou-os de índios, porque achava que tinha chegado às Índias. Puta homem teimoso. Morreu pobre, morreu anônimo e não batizou o continente que descobriu, por teimosia. Foi preciso Américo Vespúcio fazer de novo os cálculos e dizer, olha, é um novo mundo. E ele batizou com o seu nome, América. Viu? Se Colombo tivesse sido menos teimoso, nós não moraríamos na América, moraríamos na Colômbia. Ah, Landim, que isso? Seríamos todos colombianos, isso, tipo um Pablo Escobar assim. Não morra, minha filha. Bora lá? Então pronto, ó. Se alguém te pergunta nas grandes navegações como se portaram Portugal e Espanha, Portugal fez o périplo africano, a Espanha testou a teoria da esfericidade da Terra navegando para oeste e coube a ela chegar ali na altura dos Bahamas ao Novo Mundo. Beleza? Quero falar com você o seguinte, pronto, não importa que a Espanha tenha chegado à bagaça 100 anos depois, importa é que ela já chegou chegando. E aí instala-se uma rivalidade entre Portugal e Espanha, cheia de proibições. Por exemplo, o diário de bordo de um marinheiro, valia uma fortuna. Ele não podia jamais publicar o seu diário de bordo. Quer dizer, você tinha espiões por toda parte, todo mundo querendo saber como é que fazia para navegar sem grandes riscos, não é assim? Então, olha, foi se instalando aquela rivalidade de espionagens, proibições, até que costuraram um acordo diplomático. Em 1493, com a intermediação do Papa, tanto é que o documento se chama Bula. Bula eu só conheço duas, a de remédio e os documentos papais, que chamam-se bulas. Então, o Papa foi lá e sacramentou o acordo, que se chama Bula Inter Cetera. Bula, documento papal, entre as terras. Traçava-se uma linha fictícia, imaginária ali no meio do Oceano Atlântico,
E com todo o autoritarismo ibérico dizia-se, o que tiver para lá da linha é da Espanha, o que tiver para cá da linha é de Portugal. Veja bem, eu vou até congelar a imagem desse vídeo para que você possa jogar aí no Google uma gravurazinha que te mostre a bula intercetra. Vai lá. Aê, viu a bula intercetra? Pois é, um ano depois, misteriosamente, depois a gente vai ver se misteriosamente lá na frente, se é tão misteriosamente assim, Portugal insiste porque insiste e arreda a linha e faz um novo tratado, o Tratado de Tordesilhas. E já fazendo um spoiler, é porque Portugal descobriu o Brasil antes de 1500, né? E aí já tá dando um caô aqui nos espanhóis. Mas isso aí é para depois. Então, a partir daí, com esse Tratado de Tordesilhas, o mundo está dividido entre Portugal e Espanha. Bandim, e os demais? Aqueles que a gente chama de navegadores tardios, França, Inglaterra, Holanda, esses tiveram que resolver outros problemas, por isso chegaram depois, quando Portugal e Espanha já se achavam donas do mundo. O que esses países fizeram quando eles viram o Tratado de Tordesilhas, dizendo tudo que tiver para lá dessa linha, ainda a ser descoberto, será de Portugal? Ah, eles não gostaram nem um pouquinho, ironizaram, falaram assim, olha, que eu saiba, o Adão, quando morreu, não deixou de herança o mundo para vocês dois, não. Então eles evocaram, lançaram mão, evocaram um princípio do direito romano, lá do direito romano, que é o princípio do ut possidetis. Ali, ó. O que é o princípio do ut possidetis? É aquele que diz, a terra é da posse de quem a ocupar. Efetivamente. Trocando em miúdos, a terra vai ser de quem tomar a terra primeiro, meu amiguinho. Beleza? Isso aí que vai botar Portugal, por exemplo, em desespero, vai vir com as capitanias hereditárias, tentando ocupar o Brasil rapidamente. Porque os outros países diziam, vale o ut possidetis. O que cada um ocupa é seu. Não é um tratado aí que vocês fazem. É o que cada um ocupar é que vai valer. Beleza? Então, ó, força na peruca que nós estamos precisando. Ah, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Bandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.